Santa? Pecadora? A discípula preferida de Jesus? Poucas figuras na história tiveram tantas faces quanto Maria Madalena. Então vamos juntos desvendar quem foi essa mulher, cuja história real foi sendo moldada e muitas vezes escondida por séculos de debate, de arte e, claro, de poder. E aí fica a pergunta, né? Quem foi a verdadeira Maria Madalena? E por que a história dela tem tantas versões? Algumas que nem parecem falar da mesma pessoa. A resposta, olha, tá no jeito que a imagem dela foi usada pela teologia e pela política ao longo dos séculos. É esse quebra-cabeça que a gente vai montar agora. Ela foi vista de todas essas formas, a primeiríssima testemunha da ressurreição, um símbolo de arrependimento e, em alguns textos que ficaram perdidos por muito tempo, uma líder espiritual com seus próprios méritos. Cada um desses retratos não conta só a história dela, mas também revela muito sobre as brigas e os conflitos da própria igreja lá no comecinho. Ok, vamos começar pelo começo, pela versão mais conhecida, aquela que a gente encontra nos evangelhos oficiais, a base da fé cristã, e aqui o papel dela já é, desde o início, absolutamente fundamental. Os 4 evangelhos deixam bem claro, Maria Madalena era uma seguidora fiel do círculo mais próximo de Jesus. Ela não só o acompanhava, como também ajudava a bancar o ministério com o próprio dinheiro. E o mais importante, ela ficou ali nos momentos finais, da cruz até o túmulo, quando muitos dos discípulos homens, olha, tinham vazado. E aqui está o ponto-chave. Por ter sido a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado e ter recebido a missão de contar a novidade para os outros apóstolos, ela ganhou esse título incrível, a Apóstola dos Apóstolos. A importância dela como a primeiríssima mensageira da ressurreição é algo simplesmente inegável na tradição cristã. Agora se prepara, porque a gente vai para uma visão completamente diferente e bem mais polêmica de Maria Madalena. Uma visão que vem de textos antigos que foram considerados proibidos, heréticos por séculos e que só foram redescobertos no século XX. Imagina só, escondidos por séculos no deserto do Egito, esses textos hoje conhecidos como evangelhos gnósticos foram uma verdadeira revolução quando encontrados. Eles mostraram que o cristianismo primitivo era muito mais diverso do que a gente pensava e trouxeram uma Maria Madalena radicalmente diferente. Para entender essa outra Maria Madalena, a gente precisa entender o que era o gnosticismo. Para eles, a salvação não vinha só da fé, mas de um conhecimento especial, uma gnose, que Jesus teria passado em segredo. E adivinha só quem era a principal pessoa a receber esse conhecimento? Essa passagem do Evangelho de Filipe é fascinante. Mesmo com as lacunas no texto original, que abrem espaço para a interpretação, a mensagem é clara. Ela tinha uma intimidade, um status único com Jesus. É descrita como sua companheira e a mais amada entre todos os discípulos. É claro que esse papel de guardiã de um conhecimento secreto colocou ela em rota de colisão com os apóstolos homens, principalmente com Pedro, que representava a estrutura de poder mais tradicional, aquela que mais tarde formaria a igreja que a gente conhece hoje. E aqui a gente vê o conflito de camarote. No Evangelho de Maria, Pedro bate de frente, questionando a autoridade dela. Ele duvida que Jesus confiaria seus ensinamentos mais profundos a uma mulher. Em resposta, outro discípulo, Levi, a defende, dá uma bronca em Pedro e confirma o lugar de Madalena. É uma briga clara sobre liderança feminina e sobre quem tinha acesso à verdade de Jesus. Certo. Agora a gente chega na imagem mais famosa de Maria Madalena. E, ironicamente, aqui tem menos base histórica, a imagem da pecadora arrependida. Uma imagem que dominou a arte e a nossa imaginação por mais de 1000 anos. Essa é a grande pergunta, né? Como é que a gente sai da testemunha fiel e da apóstola super importante para chegar na pecadora que precisa de perdão? A resposta não está na Bíblia, mas sim num momento bem específico da história da igreja. Essa linha do tempo mostra direitinho como a coisa aconteceu. O momento da virada foi em 591, quando o Papa Gregório Magno, num sermão, basicamente misturou 3 mulheres dos evangelhos em uma só. Maria Madalena, Maria de Betânia e a tal pecadora anônima. Essa fusão criou a imagem superpoderosa da pecadora redimida, que durou séculos, até que a própria Igreja Católica desfez a confusão, mas só em 1969. Demorou, né? Então, para deixar bem claro,
Em nenhum lugar dos evangelhos originais, Maria Madalena é chamada de prostituta ou de qualquer tipo de pecadora sexual. Essa imagem, por mais forte que seja, foi uma construção, uma fusão de identidades que não tem base no texto bíblico. Ponto. Ok, então, depois de ver essas três versões tão diferentes, o que a gente tira disso tudo? O legado de Maria Madalena é complicado justamente porque a história dela se tornou um espelho das tensões e dos grandes debates dentro do próprio cristianismo. Aqui a gente tem um bom resumo. A testemunha fiel dos evangelhos, a apóstola iluminada dos gnósticos e a pecadora arrependida da tradição ocidental. São três narrativas diferentes, cada uma com um propósito, cada uma revelando valores diferentes sobre o papel da mulher, sobre a autoridade e sobre o que significa salvação. No fim das contas, a história de Maria Madalena não é só sobre uma mulher. É sobre as grandes questões do cristianismo primitivo. O jeito que os textos gnósticos valorizam ela desafiava a estrutura patriarcal que estava se formando. Já a transformação dela em pecadora arrependida ajudava a reforçar um modelo de submissão feminina. Isso tudo nos deixa como uma última reflexão. A história de Maria Madalena é um lembrete muito forte de como as narrativas são construídas, de como algumas vozes ganham um megafone e outras são silenciadas. Redescobrir essas outras faces dela nos força a perguntar: qual versão da história a gente conhece? E talvez mais importante, por quê?